O auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém. Tenhamos os olhos fixos no Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast aqui no canal do Café Católico. Eu, Helder, farei agora uma meditação do texto da Quaresma, do Evangelho, do capítulo 9 de São Lucas, da quinta-feira depois das cinzas. Mas vejam a antífona, a antífona que é a aclamação do Evangelho. Diz assim: Convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está próximo. Como é verdade essa palavra? Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz: Convertei-vos. Será que nós necessitamos de conversão? Será que necessitamos, de fato, de viver a religião, de amar a Deus? Para que fazer penitência? Para que esse esforço todo? Por que não viver de qualquer jeito? Meus irmãos, a nossa salvação custou o sangue de Jesus. E se o Senhor, que pagou com a vida o nosso resgate, a nossa salvação, diz: convertei-vos, é porque necessitamos urgente de mudar de vida. Mudar os nossos pensamentos que atingem o coração de Deus como uma faca de dois gumes, ruim que é o pecado. Atinge, ofende a Deus as nossas faltas. E o pior, não é que destrói Deus nem atinge Deus no sentido de machucá-lo, mas Deus é atingido porque isso nos mata. O pecado é o veneno para a nossa vida porque nos mata. Ofende a Deus o pecado porque nos destrói. Sondais as nossas almas, diz o hino das vésperas da liturgia das horas do início da Quaresma. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Mudai-as quanto antes. Quanto antes o quê? Antes da nossa morte, de cada um de nós. Precisamos que o Senhor mude a nossa vida. Vai dizer no profeta Jeremias: convertei no Senhor e eu serei convertido. É o Senhor, com a sua graça, que nos converte. Ele que sonda a nossa alma, que sabe do que somos feitos. E do que somos feitos? No início da imposição das cinzas, no início dessa quaresma, na imposição das cinzas, diz, lembra-te que és pó, e ao pó há de retornares. Nós somos pó, meus irmãos, nós passamos. Quem se lembra? Onde é que está Napoleão Bonaparte? Hitler? Passaram, pó que o vento levou. Agora, os santos, apesar do corpo passar, mas vejam a diferença, vivem para a vida eterna. Então, passar, todos passamos, mas morrer, todos morremos. Mas que tipo de morte? Convertei-vos, mudai, Senhor, mudai as nossas atitudes o quanto antes, porque a nossa fé é inconstante. Então a antífona, da aclamação ao Evangelho diz: convertei-vos, diz o Senhor, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Próximo porque você que é batizado, eu que sou batizado, nós temos o Espírito Santo de Jesus ressuscitado, recebido do Pai. Nós temos a inabitação trinitária, temos Deus em nós. Então, vai dizer Santo Agostinho, Deus está mais íntimo de mim do que eu mesmo. Está próximo, está dentro de nós.
mas precisamos abrir o coração para Ele. Então, é necessário a conversão de vida, mudar a direção do caminho em que estamos caminhando. Não se iludam, meus irmãos, os nossos caminhos, os nossos passos estão sempre manchados. Santa Teresinha, se não me engano, no Catecismo tem essa frase de Santa Teresinha: todas as minhas obras estão manchadas diante de Deus. Sempre tem alguma coisa que precisa purificar. Por isso o Senhor nos deu a graça, depois da morte do purgatório. Sempre nunca entraríamos no céu, nunca, se fôssemos depender das nossas obras, porque sempre estão manchadas, precisando de conversão, mudar, encher a vida do amor de Deus. Então, o Evangelho, né, dessa quinta-feira, depois das cinzas, né, vai dizer Jesus: quem perder a própria vida por mim, salvá-la. Perder a vida por causa de Jesus. Isso é a Quaresma. Morrer para ganhar Jesus. Matar aquilo que em nós não presta, aquilo que em nós é vícios, aquilo que nós precisa ser corrigido, converter a vida, corrigir, purificar em direção a Cristo. Quem perder a própria vida por mim vai salvá-la. Então, que possamos mudar de vida. Programe a Quaresma. Faça bons propósitos. Veja o que vai fazer durante a Quaresma e faça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.